Revolução Jesus, olá, que bom nós estarmos juntos. Rafa, bem-vindo à Revolução Jesus. Obrigada, Thiago. É sempre bom estar aqui, estar com você aí de casa, que nos acompanha e está fazendo companhia toda segunda-feira conosco. E afinal de contas, estamos vivenciando a série Eros, Teologia do Corpo na Veia. Então é por isso que a gente está conseguindo aprofundar ainda mais. Claro que a teologia do corpo, as catequeses de São João Paulo II são inesgotáveis e é por isso que nós estamos instigando você através de cada capítulo. E hoje está muito especial, sim, porque afinal de contas nós vamos falar sobre um tema dentro da teologia do corpo que tem a ver com todo mundo, porque em alguma esfera dessa temática a gente se identifica, Rafa. Exatamente. Eu não sei você, Thiago, mas quando eu estava estudando ali a pauta, eu aprendi muita coisa sobre a arte. Você sabe que se tem alguma ligação teologia do corpo e a arte, é possível isso? É possível? É, claro que é. Eu quero fazer uma pergunta pra você, Rafa. Ai, meu Deus do céu. Que tipo de arte você mais admira, mais você tem apreço? Olha, eu gosto muito do teatro. Pra mim, me remete... Principalmente quando fala de Deus, assim, né? Vai me remetendo, vai me levando a viver aquela experiência. Belo, né? É o belo, né? O belo nos atrai. O belo revela o bem, né? Torna aquilo que... o bem visível. Torna aquilo que é de Deus visível. Muitas vezes a gente não consegue tocar, né? Sim. Mas a gente consegue ver, ou consegue ouvir. Então a arte é um dom também que vem de Deus para cada um de nós. E você, Thiago, qual que é o seu dom aí na arte? Além de cantar. Nossa, qual é o meu dom? É forte, né? Eu não sei te dizer assim qual é o meu dom. Mas eu também gosto muito da interpretação das artes, mas eu gosto muito de música. Eu não canto nada, né? Cantar todo mundo canta, na verdade. Sim. Eu canto profissionalmente, né? Mas eu gosto muito da música, gosto muito, porque ela me remete muito para Deus, né? Ela me ajuda a rezar, a canção consegue expressar aquilo que muitas vezes em palavras a gente não consegue. Então me ajuda demais, ela me revela a Deus, né? Então, para mim, a música... dentro do quesito artes, é uma das coisas que mais me toca. Eu lembrava que você falava, diante do que você falava, que Santo Agostinho diz, né? Tudo que é belo, bom e verdadeiro vem de Deus. Vem de Deus. E é por isso que a arte tem esse poder. Infelizmente, o mal se utilizou dela para deturpar, né? Porque o demônio não tem poder de criar nada. Ele só pega o criado e distorce. Então, de maneira muito maldosa, né? Para não dizer outra palavra, o mal usufruiu hoje da arte para perverter. Mas nós podemos mostrar, através da beleza daquilo que é a criação de Deus e através da arte, resgatar, valorizar aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. E será que ele concorda com a gente? Claro que vai concordar, ele não é louco de discordar. Vamos aqui nos aproximar para acolher nosso querido George, que é perito em João Paulo II. Boa noite, George. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rafa. Boa noite você que está acompanhando a gente aqui no Revolução Jesus. Lógico, a arte é uma expressão, né? São João Paulo II fala em uma das catequeses que é uma ponte, né? Da vida religiosa, da experiência com Deus. Pode ser, né? Nem sempre é. Infelizmente a gente sabe isso. E é isso que a gente vai tentar falar um pouco no programa de hoje. Até que ponto a gente pode falar de uma arte voltada dentro dessa ética cristã que João Paulo II apresenta aqui na Teologia do Corpo. E até que ponto vale a pena consumir determinados tipos de arte, né? Verdade. Então tem coisas que a gente consome que faz bem, que às vezes nem é tão cristão assim, tipo, não é declaradamente cristão, mas traz valores cristãos em si e nos ajudam a crescer, nos ajudam a pensar, a rever a própria vida. Mas tem algumas coisas que nem com muito esforço a gente consegue tirar, não nos convém, né? Como está lá na palavra. Mas nem tudo nos convém. Então, para a gente comprovar isso de fato, como existe uma ligação muito estreita entre João Paulo II e a arte, a gente vai ver isso através do VT que a gente vai conferir agora. Bueno, como es electrónico hay que atacarlo a la red, enchufarlo, vamos. Bueno. Lado. Troppa energía eléctrica. Molto voltaje. Non facente, non pasa nada. Lo facciamo manuale. Manuale. Ya. Ya.
Nada fenomenal. Yendo. Ya está. Es que hay que ponerle la silla. Se había olvidado. Ahí está. ¿Estás quieto? Ahí, bien, bien. Bien. Ya está preparado para cantar. Bueno, ¿qué preferís? ¿Solo música o también canto? También canto, ¿no? Bien. Volumen. Canto. ¡Estoy quieto que me estoy incendiando! ¡Socorro! Ya está. Ya está apagado. Mi dispiace, mi dormido. Mi ha roto el muñeco. Oxígeno, oxígeno, podíamos darle oxígeno. Vamos a dar oxígeno. ¿Preparados? Espera un momento. 1. Venga. No, otra vez. No, todos. Ahora contamos todos hasta 10 y lo inflamos entre todos, ¿vale? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quieto. Não tem outra forma de voltar desse VT se não for rindo, né, gente? E é como é importante essa questão da cultura, da arte, ela nos remete a ter esperança, a ter alegria, a beleza. E ver ali o Papa rindo, né? Faz a gente nos remeter a tudo aquilo que a gente foi vendo do Papa João Paulo. Quem pôde aproveitar um pouquinho, né, quando ele estava vivo. E é maravilhoso. E também o circo, Thiago, não sei se você, mas eu fui muito em circo quando era criança. Muitos, vários, gente. Era uma expectativa, você de cidade interior, né, gente? Então, quando o circo chegava na cidade, era literalmente um evento. Era. A cidade toda se voltava, né? Porque era aquela atração, fazia desfile na cidade. Então, tenho boas memórias. E isso marca tanto a arte que um exemplo é esse, né, Rafa? Eu me recordo das vezes que o circo foi, porque é muito marcante, né? Porque a nossa emoção, ela é muito, ela nos envolve, né? Então, a sua memória, aquilo fica fixado dentro de você para ver o poder e a influência que a arte exerce mesmo. Nos traz a alegria, né? Mas voltando aqui às nossas interações, hoje a gente aqui, ó, para você que vai interagir conosco nas redes sociais, nós vamos estar sorteando no final ali na canequinha do George, do Papeando, a Geração PHN, o livro do Padre Jonas, Geração PHN. E hoje também tem camiseta Átrios. Então, para você que vai estar aí interagindo com a gente, respondendo esse card, responde aí. Existe limite para a arte? Você, conhecendo e vendo hoje, a gente
tocando nas experiências das novelas que muitas vezes tem aí por aí, você está assistindo novela? Então, você acha que realmente existe limite aí para a arte? Ou para o cinema, para o musical? Como que anda a nossa arte hoje em dia? Temos aqui já algumas interações. O Wesley Barbosa, que sempre marca presença com a gente, já marcou até algumas pessoas aqui, ele está dizendo: acredito que todas as ações do homem têm que ter como meta a glória de Deus, tendo em vista que ele é sempre o princípio, o meio e o fim. É necessário que em nossas atitudes e ações expressemos isso e nunca agir contra o princípio do Pai. Porque se fizermos isso, estamos descaracterizando toda a verdade. Isso é verdade, viu, Wesley? Gostei. A Cisla diz: existe sim. A arte foi criada por Deus com a intenção de contemplar ou refletir sobre algo ou alguém. A arte em si mostra uma beleza única dela e quando sai da verdadeira função, perde o sentido. A Iona diz: a arte é ilimitada, desde que seja movida por nossa fé. Qual que é a intenção? Qual é a inspiração da arte quando ela é criada? O Zé Antônio, ele diz: a arte é a forma como expressamos nossos sentimentos e traz a beleza própria que Deus colocou no ser humano. Mas é claro que tem limites para não distorcermos essa beleza que Deus colocou. E assim como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, somos criadores pela arte, como Ele é o nosso criador. Então você pode continuar interagindo com a gente para ganhar depois, no final do programa, fazer um sorteio com esse kit. Mas o que será que Papa João Paulo II viveu com a arte? Então vamos ver aí no Papeando? Roda o VT. Ei, Jorge, o que você tem para nos contar hoje sobre o Papa João Paulo? Então, né, vamos falando sobre arte, a gente já mostrou um pouco aí do vídeo do Papa, a gente estava brincando aqui um pouco. Mostramos esse lado de humor que o Papa carregava dentro de si, o Papa ria bastante, então ele era muito à vontade com a arte, mas muita gente não sabe que também na história, antes dele se tornar Papa, ele fazia parte de grupos de teatro, né? A gente comentou aqui por cima, no episódio passado, ele participava de grupos clandestinos de teatro, né? Lá em Cracóvia, mas ele nutria um grande amor, tanto pela literatura, ele fazia muita poesia, então tem livros que infelizmente ainda não chegaram, não foram traduzidos para o português, mas você que domina o polonês, fica à vontade para ir atrás, tá? E ver as poesias de São João Paulo II, algumas poesias, fragmentos já foram retirados, já foram traduzidos para o português, mas o Papa também escrevia peças, né? Inclusive aquela foto que está lá ali no nosso Big Feed, ela expressa uma das peças em que João Paulo II aparecia, aquele senhorzinho ali de padre que está ali atrás, é João Paulo II, até então Karol Wojtyła, né? Então, o Papa tinha esse interesse, esse gosto, essa alegria em manifestar a beleza de Deus através da arte. Não à toa ele escreveu um roteirinho aqui, né, essa pequena peça chamada A Loja do Ourives, que está justamente ligado à teologia do corpo, que ele vai falar sobre o sacramento do matrimônio. Então, nesse livro, ele fala exatamente sobre como o matrimônio foi se degenerando com o tempo contado através desse ourives, né, que é essa pessoa que trabalha com joias, com materiais nobres, né, ali. E o ourives vai contando de como era o amor antes, em 3 gerações, né? O amor antes da matriarca ali da família, depois aquele casamento que já foi se degenerando com o tempo, que está resistindo ali ao amor, uma segunda personagem, né? E o último personagem, o último ato, que é quando o casamento já não tem mais tanta força, né? Aí já por volta aí dos anos 80, anos 90. Então ele vai tratando tudo isso dentro dessa concepção do ourives que, de forma muito metafórica, é o próprio Deus, né? Deus é esse ourives que vai construindo esse sacramento na história humana. E ele vai construindo essa história, então vale a pena depois você pesquisar, tem acesso a esse material também, existe na internet. Você pode ver, já foi produzido também, né, em teatro, essa peça, A Loja do Ourives. E existe muito material de João Paulo II que retrata exatamente isso. Esse amor que existe do Papa, né, que existiu do Papa, pelas artes como uma manifestação da beleza de Deus. Então a gente vai sempre notar que para João Paulo II, a arte está ligada à verdade. E essa verdade está ligada à experiência com Deus. Então tudo aquilo que não fale de verdade, tudo aquilo que não fale dessa experiência com Deus,
perde o sentido da arte e acaba desumanizando o ser humano. Então, essa vai ser a grande questão que João Paulo II traz sobre arte. A arte tem que estar ligada a uma ética cristã, uma ética de como mostrar essa verdade. E aí o Papa, não só através aqui da loja do Ourives, mas através de outras, como eu já falei, de outras poesias. O Papa gostava de ler muito, ele lia muita literatura, principalmente sobre a Polônia, então não eram só livros de santos, não eram só livros cristãos, ele lia sobre a história do seu país. Então ele foi vendo que essa relação entre verdade, ética cristã e o valor da arte. Que legal. Ô, Thiago, mas tem mais gente aqui para falar sobre arte conosco, é verdade? Verdade, não poderia ser diferente, gente. Para o programa de hoje, precisamos chamar 2 artistas. Primeiro que são artistas mesmo e que trabalham literalmente com artes, por isso a honra hoje de receber aqui, abrir, né, a cortina do nosso picadeiro, a nossa porta hoje aqui, vem pra cá. Sara Sabará e Ralph! Bem-vinda, Sara, por favor. Ralph, bem-vindo. Obrigada. Por favor, que bom tê-los aqui com a gente. Falei, e agora vocês podem comprovar. Estamos aqui diante de 2 artistas que muita gente já pôde conferir e ver de pertinho aí a arte expressa de vocês. Então, você cavaleiro, tá, Raul? Somos 4 artistas, na verdade. 4? É lógico, Nossa, verdade. gente, obrigado por me incluir nesse pacote. Nos sentimos tão valorizados agora, né, Tão Thiago? valorizado. Depois pode falar mais sobre isso nos bastidores, né? Mas bem-vinda, Sara, Obrigada. por estar aqui com a gente. É pra falar alguma coisa? Não entendi. Boa noite, tá ótimo. Boa noite. Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês. Bom, obrigado, Ralph, por ter aceito o nosso convite. Obrigado vocês aí pelo convite. Já já o nosso bate-papo aqui vai rolar, vamos falar sobre arte, como disse, com pessoas peritas aqui no assunto, mas enquanto esse bate-papo não começa, você vai conferir a nossa primeira parte da videoaula, né, com o Padre Diego, Rafa. Exatamente. Padre, seja bem-vindo. O que a teologia do corpo tem a ver com a arte? Ou o que a arte tem a ver com a teologia do corpo? Quando olhamos para a vida de São João Paulo II, nós vemos que a arte tem tudo a ver com ele. Basta ver que ele foi ator de teatro na sua juventude, usou inclusive da arte polonesa, da poesia, da literatura, do teatro polonês, como uma forma de salvaguardar a sua cultura durante a dominação comunista. E, quando ele escreve as catequeses da teologia do corpo, ele reserva uma parte delas para falar sobre o corpo humano como objeto da arte. Se formos parar para pensar, portanto, é sempre o homem, o ser humano, com o seu corpo, que é ou o sujeito ou o objeto da arte. É aquele que opera a arte, ou pode ser inclusive o objeto da arte que vai ser ali representado. E, além disso, além das próprias catequeses, São João Paulo II, pelo apreço que ele tinha pela arte e pelos artistas, escreveu no dia 4 de abril de 1999 a chamada Carta aos Artistas, onde ele se dirige especificamente para essas pessoas. E nessa carta, dentre tantas coisas belas, ele diz algumas que nós vamos pontuar aqui. Ele diz assim: mais que em qualquer outra atividade, o homem revela-se como imagem de Deus na arte. O artista se assemelha a Deus, e diz aqui São João Paulo II de maneira bastante ousada que mais do que qualquer outra atividade, sendo uma imagem, um reflexo de Deus que é criador. Quando Deus nos criou, nós podemos ver esse reflexo da criação quando um artista esculpe uma imagem. Quando um artista esboça traços num papel, desenhando uma pessoa, como será que Deus nos criou? É nesse sentido que São João Paulo II fala que o artista vai refletir o Criador. E ele diz também: a beleza é a expressão visível do bem. Tudo aquilo que é criado por Deus é bom. Inclusive o próprio Gênesis nos relata isso. Mas como que eu contemplo o bem? Como que eu contemplo aquilo que é bom? Através da arte.
A arte, então, é uma espécie de apelo ao mistério. Mistério que é de Deus. Mistério que é de Deus impresso em nós. E é a arte que faz esse apelo. É precisamente a arte, continua São João Paulo II, que continua a constituir uma espécie de ponte que leva à experiência religiosa. Bem, se Deus, ao nos criar, deixou impresso a sua marca digital, quando o homem é sujeito da arte ou objeto da arte, nós podemos, através dela, ter uma experiência religiosa, uma experiência com Deus. Porém, a atual situação da arte está ferida pelo pecado, da mesma forma que as demais dimensões do ser humano. Arte como uma ponte, que lindo isso, né? Mas vamos conhecer um pouquinho mais aqui o nosso convidado. Sara, vamos lá, ela é uma artista. Sara canta, Sara dança, compõe, escreve, apresenta. Olha só, gente, conheço Sara! Sara, que mais? Esqueci alguma coisa. Atua, pinta, que já vi também. Dança, né? Já Desenho, já dança. falou. Então, assim, é uma artista. Não é? Vamos considerar, dá pra considerar. Tá bom. Ralph, Não dança. vou chegar no nível, não vou Mas chegar no nível. dança. Dança. Olha só, Dança. dança, né? E dança muito bem, inclusive. Atua. Né? Dirige. Dirige, Então tem um uma olhar arte. muito artístico, porque para dirigir você tem que ter um olhar muito artístico. Escreve. Escrevo. Alguma arte oculta escondida aí que você faz? E sou pai de gêmeos, né? Porque Olha aí! Não deixa de ser uma bela. Lulu, Rafael, um beijo. Eles estão assim. Precisa de muita inspiração para ser pai de gêmeos. Muita criatividade. Muita Nunca fui tão empurrado a ser criativo quanto ser pai de gêmeos. Que legal. Gente, a partir, claro, da experiência de vocês, né? Como que vocês percebem essa influência da arte? Porque vocês têm gabarito aí, né? Experiencial, afinal de contas, trabalham com arte, executam algum tipo ou vários tipos de arte, né? Como é que é isso para vocês? Primeiro, claro, eu até vou mudar a pergunta. Como é que vocês são influenciados pela arte? Nossa, assim, a arte na minha vida começou com 10, 12 anos de idade, graças a Deus, já dentro da igreja. Então participava de grupos de jovens ali e ali fazia via sacra, fazia peças de teatro, né? E aí depois, logo em seguida, já surgiu a oportunidade de ingressar na Companhia de Artes da Canção Nova, né? Eu ali com 16 anos de idade. Então, a partir dali não saí mais da Canção Nova e tudo que eu trabalho com a Canção Nova é com a arte, né? Providencialmente, e é uma graça, né? Porque hoje é muito difícil quem consegue, né, trabalhar, né, ter o seu ganha-pão só com a arte, né? Para mim é uma grande graça. Então eu sempre estive dentro da igreja com a arte. Então a minha experiência com a arte sempre foi religiosa, né? Sempre foi na temática de levar a palavra de Deus através da minha arte. Olha, o pessoal tá vendo aí, inclusive tá passando imagens aí, ó. Em ato, né? Aí o Ralph aí, dirigindo. Que bacana, gente. Que bacana. Você não nasceu, você estreou, né, Sara Sabará? Como é que foi isso, então? Ainda foi bom. Então, né, desde que eu nasci, né, porque os meus pais são artistas. Já é de Então, de casa, cresci ouvindo música, né? Minha mãe também gosta de dançar bastante, os dois cantam. Então, foi a forma que eu fui educada. Eu não sei me expressar de outra forma, né? Se não for através da arte. Só que até hoje eu venho descobrindo novas formas de ser artista, como você falou, várias coisas, né? Mas recentemente que eu descobri que eu gosto de me expressar através da pintura. E não é algo assim, eu quero fazer isso para mostrar para alguém. Não, eu só quero realmente me expressar através da arte. Então, muitas vezes as pessoas ficam até pensando, nossa, será que eu posso ouvir tal música? Porque não tá no meio cristão. Pô, será que eu posso ouvir tal filme? Mas não é questão de ser cristão ou não, é de levar ao belo, ao bom, ao verdadeiro. Que Deus tá ali, né? Deus tá ali, na arte. Que fera, né? E eu costumo sempre dizer, né, que a gente faz muito testes, né, na dramaturgia, que é o lugar que hoje eu trabalho aqui na Canção Nova, que a pessoa que é artista, ela é artista, né? Ela não se torna uma artista.
Pode ser que ela ainda não se descobriu em determinada área. E a Sara falando, é nítido isso, né? Ela está descobrindo vertentes dela com a arte de acordo com que ela, né, vai crescendo e amadurecendo. Mas o artista, ele nasce artista, né? É muito difícil a pessoa... eu virei artista. Não, você sempre foi. Pra cantar, irmão, você vai ter que nascer de novo. Olha, gente, ainda tá certo, gente. Aguarde meu EP, você vai ver. Mas olha, é uma coisa interessante, né? Tá quase errando o nosso primeiro bloco, Rafa, mas o que o Ralf trouxe e que me surgiu uma pergunta aqui, pra ficar no ar, assim, sabe? Pra refletir. Será que todos nós, em diferentes graus, não temos algum tipo de ligação com algum tipo de arte? Porque, assim, Deus é o artista por excelência. Só que alguns conseguem expressá-la, quem sabe pela oportunidade, ou até o temperamento que contribui, as oportunidades que surgem, o estímulo que recebe na criação, né? Ou algumas pessoas podem ir incutindo isso por timidez e, claro, né, vai guardando, porque... Cara, é tão influente porque até a pessoa, vamos dizer assim, até aquela pessoa menos artística, aparentemente, ela vai se envolver com algum tipo de arte, seja musical, vamos dizer, sei lá, eu tô pensando aqui no meu pai, meu pai é assim, né, gaúcho, italiano, o jeito do meu pai interpretando, mas gente, meu pai gosta de música, muita música, e é influenciado em música gaúcha. É mesmo, por exemplo, um designer, ele não tá ali pintando, fazendo alguma arte, mas ele faz uma arte. São vertentes, né? Vão se descobrindo essas vertentes. E, por exemplo, você não canta, mas você escreve. E por mais que seja um roteiro, não é assim, é um roteiro de um programa, mas você tem que ser artista para fazer isso. Sim. Existem os elementos da arte ali envoltos, né? A E o maneira Papa João Paulo, ele fala, né, na carta dele aos artistas, a gente precisa de artista do mesmo jeito que a gente precisa de médico, de arquiteto, engenheiro, tudo. É uma profissão que nos leva para Deus, né? Quando você está criando uma obra, ali a inspiração já vem de Deus e você acaba levando a outra pessoa para Deus também. Olha quão importante, porque às vezes a gente não tem noção daquilo que a gente vai causar na pessoa. Quando a pessoa está compondo uma música, você não tem noção que você vai levar aquela pessoa a tal intimidade, ou a descoberta de si mesmo, né? Toda a arte contém uma espiritualidade por trás dela. Sim, isso é lindo. Ó, vamos fazer o seguinte, respira fundo, fecha os seus olhos, respira, conta até 30 segundos, depois você abre os olhos que a gente já tá de volta pro segundo bloco desse programa. Rapidinho. Jesus está de volta. E para você que está acompanhando esse tempo com a gente, nós estamos na série Eros, quase que não sai. E hoje a gente quer falar sobre teologia do corpo e arte. Será que existe realmente um limite para a arte? Você que é artista que está aí do outro lado, realmente existe um limite? Como tem sido a produção da sua arte? Como que você tem criado a sua arte? Você tem tido ética naquilo que você tem vivido? Tem tido princípio? Vamos ver aquilo que o povo está falando de casa, os comentários aqui, Thiago. Tem bastante... O interessante é que as pessoas estão sempre marcando outras, né? Legal. Isso é muito legal, gente, porque você pode estar salvando aí uma alma com a gente. Ó, temos aqui o Thor Maranatá. E o Jean Frango. Acho que a arte expressa uma ideia, que inspira um sentimento em que vê ou ouve. E assim, talvez, o limite devesse estar no ponto em que inspirasse maus sentimentos, no ponto em que ferisse a ética ou que induzisse as más atitudes e os maus pensamentos. Tem Xavier Ramos, acompanhando e aprendendo muito. Obrigada por essa disposição em trazer e esclarecer as nossas mentes. Aí tem o Thor aqui, o Thor é o nosso maior divulgador, ele tá marcando um monte de gente. Todo mundo. Valeu, Thor, pelo apoio aí. Contratado, Thor. Marcou aqui todos os amigos dele. Eu acho que também ele está querendo ganhar o nosso prêmio de hoje, viu? Que é a camiseta e o livro PHN, Geração PHN. Tem aqui também a Sasso Alves. Arte e sua liberdade se trata de nosso laboratório de pensamentos perante a sociedade, onde temos oportunidade de rever, avaliar nossas crenças, valores e formas de vida e mostrar ética cristã. E representar e passar o bem para a humanidade, dentro do limite da sua liberdade, qualquer forma de expressão, contemplando o bem, sempre através de Deus. Enxergar Deus nos olhos do irmão, tanto na música, na dança e nas palavras. É isso mesmo.
E tem mais aqui a Ananda, o Thor aqui de novo, falando arte que tem como centro de Deus. A Daiane fala, em relação à arte, devemos sempre nos perguntar, Jesus faria ou participaria dessa arte comigo? Muito legal, isso mesmo. A gente deve se questionar, porque quando você produz a arte, você está produzindo para alguém. E para aquela pessoa ali que você está produzindo, realmente, ela merece aquilo? O que você está passando para aquela pessoa? E falando um pouquinho sobre ética na arte, a gente tem uma indicação de filme, segue a dica, muito interessante. Vai rodar aí, fica atento que depois eu quero saber o que você acha desse filme. Roda aí. What do you think? You're a genie? Jeffrey Godefroy turns worthless objects into works that cost millions and millions of dollars just by signing them. You want my soul? I want your back. عشان الشغل بأوروبا. كتير منيح. شغل مع فنان تعرفت عليه هون هو فيه يظبط لي الفيزا وكل شيء بس يعني أنا لسه ما له إيه؟ تعال. With my latest work, I am exploring a new realm. Now he can travel around the world. عموما بس كنت بدي أقول لك إنه وصلت. This work of art bears the signature of the devil. هذا شغلك يا سام؟ فيني أسألك ليش جوزتيني؟ المفروض أنا وياكي نقلب صفحة يعني. 4 million, ladies and gentlemen. You're a free man, Sam. No, I'm a dead man. E aí essa dica de filme, né? Como o próprio João Paulo II, que a gente falava aqui, que consumia também literatura que não necessariamente era cristã, então calma, esse filme não é diretamente cristão, mas fala exatamente daquilo que a gente está discutindo aqui em relação à teologia do corpo e arte. Esse filme, embora pareça muito louco, na verdade é baseado em fatos reais. Um artista chegou a contratar uma pessoa para que pudesse tatuar nas costas dele. E que quando ele morresse, ele retirasse aquela pele e colocasse num quadro, porque tinha se transformado num produto, num objeto de arte. Lógico que o filme ele retrata de uma forma diferente, né? O próprio artista que aparece aí, ele fala que já o personagem principal, que tem as costas tatuadas, ele é um refugiado sírio e não consegue entrar na Europa para ter de volta o amor da vida dele. Mas ele submete então a essa experiência artística aí, onde ele tem nas suas costas tatuado Visa, que é tipo o passaporte para entrar na Europa, e o artista fala, olha, as pessoas como pessoas não conseguem circular livremente, mas se elas são vendidas como mercadoria, como produtos de arte, elas conseguem entrar. E aí está a grande sacada do filme, dizer que muitas vezes a pessoa na arte não é valorizada como pessoa, é valorizada como produto, objeto. E é essa discussão que se faz. Ele começa a conseguir viajar ali na Europa, mas ele vai perceber, como você viu no final do filme, né? Ele fala, olha, você é um homem livre. Não. Eu sou um homem morto, porque ele se tornou um objeto e a partir daí aquilo que era para ser arte se transforma num peso para ele, chegando ao ridículo dele ser leiloado, já que ele carregava em si uma obra de arte. Então eu jogo aí para a mesa essa discussão de até onde vale a pena, de até onde nós conseguimos falar de uma arte com o corpo sem ferir esses princípios tão simples, naturais, que é não fazer do outro um objeto. Caraca, olha, você foi fazendo essa análise muito bem feita, Jorge, né? Eu fui me perguntando aqui, gente, até que ponto, né? A arte me liberta ou ela me escraviza? Porque, de fato, a mesma arte, dependendo de como ela é aplicada, ela pode trazer a liberdade para o homem, quando a gente fala da essência da arte, né? Porque Deus é o artista por excelência. Ou ela pode me escravizar, porque o demônio se utiliza da arte também para deturpar, também para denegrir, né? Quantas pessoas, infelizmente, acabam indo por essa viés e destruindo, e sendo um caminho de perdição, é que a gente está trazendo, claro, o contexto também espiritual. Me lembro de uma frase muito forte, né? Antes do pecado original, quando um homem olhava para uma mulher e uma mulher para um homem, ele era um ícone, portanto, uma janela que remetia a Deus. Depois do pecado original, agora ele olha
se torna um ídolo, né? Porque eu me perco, né? Então você vê a deturpação que acabou acontecendo e hoje, infelizmente, a gente vai vendo que a arte, de fato, está levando aí para longe, né? Assim, infelizmente. Até mesmo transformando a pessoa num objeto de consumo, né? Sim. Onde eu vou estar ali consumindo ela para trazer o prazer para mim. Até onde? E eu acho tão complexo, né? Você analisar a arte. A Sara brincou comigo, né? A arte tem limite, né? Eu, como artista, quando sou limitado, é tão difícil, né? E é tão estranho pensar desse jeito, né? Mas acredito que eu sou um artista cristão. Então, eu acho que já é o primeiro passo, né? E a partir da sua vivência em Cristo, da sua pessoa em Cristo, né? A sua arte, eu acho que acaba sendo um reflexo, uma resposta daquilo que você é como cristão, né? E aí eu trago também o oposto do quanto o perigo da arte dentro da igreja também pode nos aprisionar só na nossa redoma, assim, na nossa bolha, né? A gente vê o quanto o Papa, né, João Paulo, riu, né, do palhaço ali, né? Sim. E o quanto ele abria as portas, né, da igreja. Então, assim, é muito complexo. Como é que você vai abrir as portas da igreja para um artista que não é de dentro da igreja? Mas ele também é um artista e ele também precisa estar dentro da igreja, ele também precisa entender o valor que ele tem, né? Então, assim, nós também temos que ter cuidado para não fecharmos as portas da arte da igreja, né? Que gira em torno também complexo. De valores. Muito, né? No valor e da ética, né? Porque eu estava conversando esses dias com os amigos, o que é certo e errado? Não existe o certo e errado, existe o meu valor e o que condiz com o que eu estou vivendo ou não. Então, nós temos os valores, a ética cristã. E a partir daquilo, a arte vai sendo norteada para que não nos tornemos objeto, porque a gente não quer se tornar objeto, né? Mas quando a gente pensa no outro, isso vai se perdendo, né? Porque ele pode ser, eu não posso ser um objeto, né? E se perde nesse sentido. Mas quando se trata da arte, não é questão de limitar, mas de realmente libertar o que é a essência do ser humano, né? Deus nos deu o direito de ser co-criadores aqui. Então, a nossa criação não tem outro jeito de ser que busque o belo, o verdadeiro e o bom, para ser arte, né? Não sei se vocês conhecem o Carlos Nogueira, ele tem um livro falando A Arte do Belo. E ele também tem vídeos no YouTube falando sobre cada arte, né? Você já viu? É muito bom. E aí, ele vai falando dessa questão de que se não se encaixa nessa categoria, né? Do bom, do belo e do verdadeiro, não tem como ser arte. Então, é só você reparar. Se tem uma música aí que vai totalmente contra isso, não é arte. Denigre o ser humano, né? Exatamente. Você vai se tornar algo objeto. E aí você pergunta, e o que é verdade? Jesus, né? Sim. Já perguntaram pra ele, e aí o que é verdade? Eu sou a verdade. E aí, pronto. Sim. Né? E como você diz, porque existem valores, né, cristãos os valores cristãos para nós, eles são inegociáveis, né? Então, assim, a gente vai prezar por eles, então a gente acaba conseguindo perceber, né, aspas, esse limite. É bonito de a gente ver, né? Ele não existe, mas o que limita ou o que permite que a arte seja expressa, né? A gente falou o belo, o verdadeiro, mas a intenção, o sentido, o efeito que ela produz, né? Quando eu vejo alguém que usa de uma arte para me denegrir a figura do ser humano, por exemplo, chamando ela de qualquer coisa que não seja ser humano na sua dignidade, isso não é arte porque fere a essência, né? Então, assim, a gente vai conseguindo sentir, né? Como que você percebe onde está a deturpação daquilo que foi usado como um meio para edificar, enobrecer o ser humano. O belo enobrece, né? A arte precisa enobrecer ou denegrir. Né, vai rebaixando, ou vai oprimindo, ou vai até mesmo, né? Porque uma coisa é você usar da arte para falar a verdade. Outra coisa é para você oprimir ou ofender alguém. Né? A verdade, ela não ofende, ela revela e liberta. Agora, quando eu faço uma arte, eu quero dizer assim, não, porque você não expressa a mesma fé do que eu vou fazer uma arte ofensiva, isso é anticristão. A verdade é dita e ela traz a liberdade. Então, não é dessa forma, né? Então, é bonito a gente refletir e ver que
de fato a arte, e eu vou jogar para o Jorge, porque de fato a arte ela tem esse poder, Jorge. E é interessante porque João Paulo II, também na Teologia do Corpo, ao longo de todo o seu pontificado, ele trata também sobre essa questão da consciência, né? Então, embora, eu sou um artista, mas eu não sou um artista cristão. Talvez você esteja assistindo a gente, você não é um artista cristão, então seu valor não é um valor talvez cristão. Mas existe na consciência de todo ser humano, independente da religião que ele carrega, uma noção do que é o limite do outro, né? Tipo, então, quando você cria, quando você deturpa isso que você estava falando sobre a imagem, sobre o respeito, né? O valor universal do respeito. Todos querem ser respeitados, né? Então, quando existem princípios na própria consciência humana que vai me direcionar tanto aquilo que eu vou produzir enquanto artista, mas também aquilo que eu vou consumir enquanto aquele que está consumindo aquela arte, está vendo aquela arte. Então, a gente está falando aqui sempre daqueles que estão fazendo a arte, estão do lado de trás das câmeras, né? Mas também nós que consumimos a arte, que escutamos música, que vamos no cinema, que vemos série, que, enfim, temos a nossa vida de contato com o mundo artístico. A gente também tem que ter esse cuidado de ver, olha, a minha consciência está sendo ferida nisso daqui porque isso denigre o outro. Se eu não queria ser tratado, como a Sara falou, se eu não queria ser tratado dessa forma, por que eu chamo de arte aquilo que, se fosse comigo, eu não chamaria de arte? E aí a gente vai tendo ao menos esse critério aí de diálogo com aqueles que não são talvez cristãos, que estão assistindo a gente, mas que possam entrar nessa vereda da beleza, da bondade, da verdade que cada arte traz. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui na mesa, mas antes da gente voltar aqui para a mesa, a gente quer chamar mais uma vez o Padre Diego para tratar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre quando a arte fere essa dignidade, essa consciência do ser humano. Roda o VT. É precisamente a arte, continua São João Paulo II, que continua a constituir uma espécie de ponte que leva à experiência religiosa. Bem, se Deus, ao nos criar, deixou impresso a sua marca digital, quando o homem é sujeito da arte ou objeto da arte, nós podemos, através dela, ter uma experiência religiosa, uma experiência com Deus. Porém, a atual situação da arte está ferida pelo pecado, da mesma forma que as demais dimensões do ser humano. Quando nós olhamos para as experiências originárias relatadas na teologia do corpo, nós vemos a nudez original. Diz o Gênesis que eles estavam nus e não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam porque, antes do pecado original, homem e mulher podiam olhar um a nudez do outro sem ter o desejo de posse, sem objetificar o outro, sem objetificar o próximo. Depois do pecado, porém, qual é a primeira reação de Adão e Eva? Esconderem a sua nudez. São João Paulo II interpreta esse escondimento, essa vergonha, como a consciência que o pecado faz com que eles tenham de que o outro pode lhe dar prazer. E então, sabendo que o outro pode estar olhando para mim como um objeto de prazer, Adão, então, se cobre. Eva se cobre para que não sejam objetificados. É essa a compreensão que São João Paulo II faz daquela vergonha após o pecado. Porém, ele fala nas catequeses assim: quando e em que caso esta esfera da atividade do homem, a arte, do ponto de vista da ética do corpo, é posta sob a acusação de uma pornovisão, de uma pornografia, quando é ultrapassado justamente o limite da vergonha, quando é ultrapassado aquele limite da sensibilidade pessoal a respeito do que se liga com o corpo e a sua nudez. Infelizmente, vemos que aquilo que alguns anos atrás se chamava pornografia, hoje é vendido nos nossos seriados, autorizados para menores de idade. E o que se chama hoje pornografia é algo cada vez mais, para usar o termo dos estudiosos, hardcore. E nós vemos nos nossos seriados, filmes, artes em geral, aquilo que hoje está sendo chamado de soft porn. Somos cada vez mais, então, influenciados por essa arte sem ética.
e por uma ética que cada vez menos encontra uma arte que lhe represente. Como, então, poder recuperar a dignidade do corpo humano no meio artístico? Existe um caminho de retorno? São João Paulo II diz assim: este olhar por sua natureza estético não pode, na consciência subjetiva do homem, ser totalmente isolado daquele olhar de que lhe fala Cristo no Sermão da Montanha, pondo em guarda contra a concupiscência. No Sermão da Montanha, Jesus fala e faz um apelo ao coração, e é o coração do artista que é chamado a ser purificado e, com esse olhar purificado do seu coração, expressar a sua arte com essa mesma pureza. Então, existe uma comunicação na arte que precisa ter uma ética naquilo que é exposto na imagem e também uma ética naquele que vê a imagem. Existe, então, uma ética do que cria e uma ética de quem vê. O belo está inscrito em nós. Inclusive, Platão dizia: o belo é o esplendor da verdade. Existe uma verdade sobre o ser humano e, quando nós a expressamos, estamos expressando através da beleza. A verdade do homem, então, a verdade da sexualidade, a verdade da castidade, do amor, da masculinidade, da feminilidade, expressam a beleza de quem nós somos. Precisamos retomar, então, a contemplação desse belo. Precisamos retomar a contemplação da nossa identidade. E é por isso que a teologia do corpo tem algo a dizer para a arte. Conhecendo quem o ser humano é, eu posso expressá-lo. Inclusive, a religião é o substrato da cultura. Por detrás de toda a cultura está a religião que lhe pertence, ou que lhe é pertencida. E essa cultura é expressa através da criação artística. A religião, a nossa fé, a teologia do corpo, o evangelho, portanto, ao gerar uma cultura nova, uma cultura de contemplação, vai gerar artistas que podem exprimir a beleza do corpo, da sexualidade, da masculinidade, da feminilidade, do amor humano, através de uma arte que lhe corresponda com o ethos cristão, com a ética própria de nós cristãos. Isso não é qualquer puritanismo, não, porque o corpo é belo, o corpo é um dom de Deus e justamente por isso merece ser expressado na arte com tudo que lhe é devido, como uma imagem e semelhança do Criador. Padre Diego, muito obrigada. É sempre bom ter o senhor aqui conosco, viu? E já aproveito para agradecer também o Hotel Água Viva, gente. Foi lá que nós gravamos todas as videoaulas. Eles ajudam muito, contribuem com a gente toda vez que a gente precisa dessa parceria, né? Hotel Água Viva, muito obrigado. E lembrando que você que hoje está assistindo o programa, amanhã a gente tem conteúdo exclusivo no Instagram do Revolução Jesus, @RevoluçãoJesus. E o padre, ele veio trazer um assunto muito, assim, delicado de se tratar, né, gente? Sim. Mas que é preciso falar, porque hoje, realmente, nós nos deparamos com uma realidade de que a pornografia tem crescido cada vez mais. Principalmente com os celulares, né? Sim. E aí a gente vai dizendo que a pessoa é um dom, e aí no momento que a gente consome a pornografia, a gente vai esquecendo de toda a dignidade daquela pessoa, né? É você que consome, que está ali, tirando toda a pureza do seu olhar, mas também você está esquecendo que aquela pessoa que está por trás, que está ali naquele vídeo, também é uma pessoa. Como acho que, Rafa, vai muito de concreto, aquilo que nós estávamos falando é um exemplo categórico sobre o que nós falamos. Porque vamos lá, vamos pensar, né? Ele até usa a pornografia e a... Pornovisão, né? A distinção é interessante, a gente até estava falando sobre isso antes do programa. Mas olha só, eles usam de atores que interpretam, existe um roteiro, existe um ambiente, existe algo, vamos dizer, artístico, tudo que envolve. Porém, por que nós não podemos considerar a arte dentro do ponto de vista que nós estamos discutindo aqui?
porque de fato as pessoas se tornam objeto, porque de fato denigre a imagem do ser humano, porque de fato ali existe um ato impuro, e o que nós consideramos como impuro? Algo que é sagrado e que é exposto. E aí vamos dizer assim, não, mas quem disse que é isso? Conhecemos os frutos, a árvore pelos frutos. Aí você pega o relato de tantos atores e atrizes pornográficos, que tem um relato aí para muita gente poder perceber, do que isso causou na constituição de ser deles, como que eles se sentem, né? Até hoje, se você for pegar a fundo, você vai ver que no fundo, claro, fazem por necessidade, por dinheiro, e tem as suas histórias tristes por trás de tudo isso, mas aí você vai percebendo as consequências disso. Então, é notório que nós não podemos considerar isso uma arte, porque de fato fere. Então, tá um exemplo categórico. Basta um pouquinho de reflexão para a gente já ver os frutos e os efeitos que uma suposta arte causa no ser. Então, não tem como a gente considerar por mais belo e atrativo que isso seja, né? É o que você falou, tipo, qual é o fim daquilo que você está fazendo, né? Acho que os criadores e os atores literalmente deixaram de fazer arte quando trabalha a pornografia. Tipo, isso é atrativo para os olhos, né? Isso vai mexer com a emoção, né? E de quem está assistindo, mas o objetivo, com certeza, daquele criador é comercial. O objetivo daquela pessoa que está desenvolvendo, com certeza, é comercial. Eu duvido que alguém esteja criando aquilo, né, uma pornografia, tanto o ator quanto o criador, por arte. Não, vai a fundo, você vai ver que é puro comercial. E aí quando você envolve aquele vídeo comercial, existe uma indústria em volta daquilo totalmente voltado para o comércio. Então, tipo, você é a sua arte é o último elemento, a sua pessoa, então, é o último elemento que eu vou considerar. Né? Sim, exatamente. É toda a essência, toda a constituição da pessoa. E se torna normal, né? Porque hoje tem se falado, como o padre falou, né? O hardcore, do sentido de ser a pornografia explícita, né? É o mais pesado. Agora, nos seriados e nos filmes, né, até a faixa etária baixou. Hoje você vê muitas coisas que estão lá há 16 anos, mas aquilo é para maior de idade. Não é para ninguém, né, na verdade. Mas hoje está se tornando normal e os adolescentes veem isso como, não, mãe, nada a ver. É normal, isso eu vejo todo dia. E às vezes não tem nenhum contexto ali, de repente acontece forçado, uma cena. Às vezes a série começa já com a cena, que é justamente para atrair você no seu olhar ali. E a arte é um escanteio. Olha, abrimos muitas abas aqui, né? O nosso intuito não é esgotar o assunto, mas pelo contrário, abrir para reflexão. E vale a pena você, né, refletir também, nós refletirmos sobre isso. Mas fiquei muito feliz por aquilo que nós pudemos compartilhar aqui, né? Como enriqueceu, como abriu o horizonte, até para a gente refletir. Porque o intuito do programa Revolução Jesus, mais do que trazer respostas, a verdade é inegociável. Mas é abrir para uma reflexão baseada em princípios que são inegociáveis e que nós não abrimos mão. E aí, quando a gente vai percebendo, perceba e olhe para dentro de si a reação que isso causa dentro de você. Por mais que nós estejamos influenciados por uma mentalidade mundana, a nossa alma, no nosso interior, vai afirmar, não, a verdade é essa. Porque a nossa alma reconhece a verdade, não é? Então fica aí a dica, quero agradecer, né? Ralph, Sara, olha, eu queria o programa número 2 só sobre artes, porque vale muito a pena, nossa. Aprendemos bastante, mas o programa não acabou ainda, porque a gente tem um sorteio para acontecer. Tão esperado o sorteio, Jorge. Quem leva hoje o livro? Temos 2 ganhadores, né? PHN e 2 ganhadores. 2 ganhadores essa noite. Mas antes de fazer só o sorteio, só uma rápida indicação, a gente falou aqui muito sobre a pornovisão, né, a pornografia, mas isso também que você está assistindo a gente também vale para que você escuta, consome como música. Então, tipo, vale para tudo, tá? Não, a gente está falando aqui do visual, mas também daquilo que você escuta muitas vezes que fere esse princípio aí que a gente discutiu aqui na mesa, que, enfim, tem mais pano aí para manga, tá? Mas vamos aqui ao sorteio. Nosso tempo já está acabando, nosso diretor já está mandando cortar, pelo amor de Deus. Então vamos lá. O primeiro ganhador é o Jean. O Jean ganhou um livro e uma camiseta que é feminina. Então, você vai dar para uma pessoa, uma mulher, uma conhecida, amiga sua, namorada, não sei, tá bom? A sua mãe, a sua tia, não sei. Dá para alguma pessoa aí próxima a você. E o segundo sorteado da noite, que tá voando papel. Tá cheio essa Jorge? Tá enchendo cada vez. Olha só, vai ser o nosso maior divulgador da noite, o Thor ganhou. Merecido, Mereceu. O livro, mereceu o livro e também a camiseta.
Valeu, gente. Tá aí, né? Ah, fiquei triste, gente, porque não ganhei. loja.cançãonova.com para você adquirir e faça alguém feliz presenteando essa pessoa com esse produto que você vai comprar. Já compra 2, aí você presenteia alguém. Obrigado, Sara. Eu que agradeço, foi ótimo. Valeu, Ralf. Valeu, Thiago. Obrigado. Manda um abração lá pra família que tá vendo mais uma vez. Um abraço, família. Rafael, Luísa, Tami. Um beijo. Rafa, obrigado. Eu que agradeço, Thiago. É sempre bom estar aqui, né? Essa mesa. E lembrando que tem mais programas ainda, Revolução Jesus, mais capítulos dessa série Eros. Aquele grande abraço pra você. Valeu!